Pastor, é uma alegria muito grande a gente receber o irmão e a sua família aqui. Eu já tive o prazer de apresentar a sua família, mas eu vou pedir a vocês três para ficarem em pé outra vez, porque muita gente não estava aqui na hora que vocês foram apresentadas. O pastor Davi Peregrina é casado com a Marília e tem duas filhas, a Esther e a Luísa. Eles servem ao Senhor na primeira igreja batista de Irajá, no Rio de Janeiro. O pastor Davi é o responsável pelo ministério de ensino, que envolve também a área de missões. Ele é responsável pelos pequenos grupos e também pelo Celebrando a Vida, que hoje de manhã cedo a gente teve aqui um culto maravilhoso. Pastor Davi, é uma alegria muito grande recebê-lo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Diné. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Amém? Olha só, eu quero dizer da minha alegria nesses dias de estar aqui com os irmãos. Tem sido um tempo muito precioso. Estamos com corações muito gratos, tanto eu como a minha família. E eu sei que já foram apresentados aqui os visitantes nessa noite, logo no começo da reunião. Mas, ao mesmo tempo, parece que chegou mais pessoas. Eu queria que você que nos visita aqui nessa noite, você que também, assim como eu, ainda não faz parte da Igreja Batista do Fonseca, você pudesse dar um tchauzinho assim, ó. Dá um tchauzinho aqui só para a gente te identificar. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Teve visitantes que eu tive a oportunidade de cumprimentar. Se um irmão da Igreja do Fonseca ainda não cumprimentou, faça isso. Se já cumprimentou, faça isso também. Que o cumprimento nunca é demais. Pastor Diné, nós estamos também recebendo a visita de um querido colega muito precioso com a sua esposa, pastor Ednilson, e a sua esposa, a irmã Luciana. Pastor, fique de pé, por gentileza. Pastor Ednilson é gestor de missões, é um dos gestores de missões nacionais, responsável... Irmã Luciana, por favor, também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Responsável pela supervisionar carreta, barco missionário. Temos um desafio, enquanto batistas brasileiros, de avançarmos. E eu creio que em breve... Pastor, obrigado, que Deus abençoe. Mas eu creio que em breve nós vamos conseguir comprar um barco rápido. Que a viagem que é feita... Eu fiz uma viagem missionária que levou 17 horas, saindo de Manaus, de barco. Essa viagem vai cair muito e vai facilitar muito a vida dos missionários e o acesso a comunidades ribeirinhas, a comunidades que precisam ouvir da palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando aqueles que estão gerindo esse trabalho missionário na nossa denominação. Obrigado também, pastor, que Deus continue abençoando. E eu ouço e tenho visto que a Igreja do Fonseca é uma igreja missionária, amém? Amém? Amém. Meus irmãos, é uma alegria, como eu disse, eu quero convidá-los à leitura da palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Em seu capítulo 24, eu lerei a partir do verso 13. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada e eu peço que você preste atenção no desenvolver desse texto, dessa leitura. Evangelho de Lucas, em seu capítulo 24. A partir do verso 13, diz assim a boa palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Perceba que o texto começa assim, ó, naquele mesmo dia. Que dia era esse? Se você voltar os olhos para o princípio do capítulo 24, você verá que é o momento da ressurreição de Jesus. Então agora, após aquela ressurreição, tem 2 discípulos que estão indo para um local chamado Emaús. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus está caminhando com eles e eles não percebem. Há um impedimento, não estão abertos os olhos para entender que era o próprio Jesus que estava ali. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus provoca ali ele inicia uma conversa. O que vocês estão discutindo aí pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Os coraçõezinhos daqueles discípulos estavam tristes, estavam frios. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Você consegue se imaginar dando uma bronca em Jesus? Pois bem, o discípulo aqui se encheu de autoridade, não reconhecendo, e deu ali um pito, como diziam, né, em Jesus. Começa a dar uma bronca. E ele lhes perguntou: de que se trata? Jesus deu corda, né? Jesus ficou na dele e deu corda. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Aqueles dois homens estão falando de Jesus, se referindo a ele como profeta, guarde isso. Profeta poderoso em obras e em palavras, diante dele e de todo o povo. Diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles estavam esperando que Jesus resolvesse todo o problema social daquele momento, diante de um Israel que está sob o domínio romano. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Eles receberam uma informação daquelas que foram ao sepulcro, não encontram Jesus e voltam dizendo: olha, ele está vivo. Eles receberam essa informação. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Eles têm uma informação, mas ninguém viu ainda. Eles estão querendo comprovar. Verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos. E agora já é Jesus que tomou a bronca, agora ele vira o jogo. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus deu uma aula, e ele dá uma aula abrindo a palavra, falando da palavra. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Jesus se fez de desentendido, né? Ele fez assim como quem vai passar, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Aqueles discípulos que estavam com o coração frio, eles, diante daquela situação, ele fala: não é verdade que o nosso coração estava aquecendo quando ele falava a respeito das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então,
os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ler mais alguns versos, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa noite, mais uma vez, clamamos pelo Teu falar aos nossos corações. Que cada um receba uma palavra personalizada, direta de Ti. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando. E que todos nós, nessa noite, tomemos postura de caminhar ao Teu lado. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu dei por título a palavra dessa noite, corações aquecidos. E eu fiquei pensando sobre frio. O frio é algo que te incomoda? Sim? Todo mundo, alguém aqui gosta de frio? Amém. Então eu não estou sozinho, porque eu gosto de frio. Eu gosto de frio. E nós tivemos a oportunidade, como família, de morar num local que era frio. Eu acho que a gente só perde para o pastor Diné, que pelo que eu entendi, nós chegamos a uma sensação de menos 22 graus Celsius, onde nós morávamos. Pastor Diné, o senhor falou lá foi menos 40. Então assim, gente, existe um frio real. E é tão legal o frio, porque às vezes a gente fica enclausurado dentro de casa, a casa aquecida, tem tudo ali, mas eu era aquele camarada que queria sair. E sair no frio é uma aventura, porque eu queria sair para caminhar. Tudo num inverno sem cor, um inverno branco e cinza ali, mais cinza do que branco, porque a gente vê esse negócio de neve é bonito, mas depois que suja, fica um negócio feio, que você não tem noção, e demora para ela sair. Não, enfim, naquele momento, muito obrigado, minha irmã. Naquele momento, então, eu saía de casa, me agasalhava todo, botava a segunda pele por baixo, aqui na blusa, botava blusa, agasalho, tinha lá aquele jaquetão e saía. Aí saía para caminhar, o nariz ficava escorrendo. Porque tinha dia que eu inventava de tentar correr, e é difícil. Mas o frio, esse tipo de frio, tem agasalho que resolve. Para esse tipo de frio, tem aquecedor que resolve. Tem casa que é aquecida, tem agasalho. É um frio que é tratável. É um frio que nós podemos resolver e continuar vivendo. Mas eu penso que há um outro tipo de frieza que atrapalha muito mais as nossas vidas. Uma frieza que não é necessariamente humana, mas uma frieza que não vai ser resolvida com uma touca, com um casaco, com uma segunda pele, uma frieza mais pesada, uma frieza que se encontra nos corações. Frieza no coração é um problema sério. E às vezes o que causa frieza no coração? Decepções, chateações, angústias, frustrações. Tudo isso afeta o nosso coração e a gente começa a ficar meio triste, meio reprimido. E a gente não entende, às vezes, porque coisas acontecem conosco. Essa era a situação daqueles discípulos. Aqueles discípulos ali estavam caminhando, voltando, imagino eu, cabisbaixos, chateados, porque eles estavam frustrados em suas expectativas. Algo não havia sido resolvido para eles. O texto que nós lemos fala que eles pensavam que Jesus, nos dá a entender isso, que Jesus era aquele que ia resolver todos os problemas sociais. Jesus estava sendo olhado, sendo visto como um profeta, mas não como o Messias, como o Filho de Deus. Eles começam a explicar, falando no verso de número 19, que ele era um profeta poderoso. Mas faltava uma compreensão mais aprofundada de que Jesus era verdadeiramente o Messias. Aqueles discípulos estavam com corações frios, com corações tristes. Irmãos, às vezes, nós podemos estar até aparentemente bem. Às vezes a gente levanta, bota um sorriso, tira uma foto, posta na internet, porque a gente quer dizer que está bem. A gente quer passar uma aparência de serenidade. Não, estou aqui. E, na verdade, às vezes os corações estão precisando ser aquecidos. Os corações podem estar frios. Os corações podem estar, talvez não no nível mínimo do frio, mas em um processo de esfriamento. Em um processo onde hoje as coisas já não fazem mais sentido, já não trazem mais alegria.
Por quê? Por causa de algo que deu errado, por causa de algo que frustrou, por causa de alguma falta no coração. Irmãos, aqueles discípulos, eles haviam conhecido Jesus. No verso de número 22, diz assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, algumas mulheres que caminhavam perto, que fazia parte do meu grupinho, que tinha lá o grupo de WhatsApp, que trocavam figurinhas, mandavam bom dia, boa tarde, boa noite. Ele está dizendo assim: é verdade que essas mulheres nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Mas aqueles discípulos, mesmo caminhando ao lado de Jesus, mesmo tendo ali talvez uma convivência mais próxima, diária, fazendo parte de um grupo da qual Jesus estaria presente, aqueles discípulos ali, em algum momento, por não terem visto aquilo que esperavam, eles começam a entrar numa caminhada de esfriamento. Irmãos, à luz desse texto aqui, eu quero pensar em alguns motivos. Não para que nossos corações se mantenham frios, mas para que nossos corações, nessa noite e diariamente, para que nós possamos, sim, viver com os corações aquecidos. Olhando para o que aconteceu aqui com esses discípulos, junto com esse encontro de Jesus. E a primeira lição que eu penso nessa noite, o primeiro ponto para nós refletirmos, é que a Sagrada Escritura aquece os nossos corações. A Sagrada Escritura aquece os nossos corações. É interessante olhar que naquele encontro com Jesus, o próprio Jesus, ele passa a explicar, e o texto diz que ele vai fazer isso com base nas Escrituras. Naquele momento, as Escrituras, eles tinham os salmos, os profetas, eles tinham ali, vamos dizer assim, o nosso Antigo Testamento. E Jesus passa então a explicar que tudo aquilo deveria acontecer, que eles estavam no meio de um processo, que eles estavam vivendo algo que eles não deveriam estar tristes por causa daquilo ali, mas Jesus faz isso usando as Escrituras Sagradas. Era necessário que ele padecesse e que ele ressuscitasse. Mas naqueles discípulos ali, parece que faltava algo. Me parece que faltava fé. Porque eles sabiam, eles tiveram contato com as Escrituras, eles aprenderam com o Mestre, eles ouviram o Mestre falar. Eles tinham, e Jesus está mostrando para eles assim: olha, isso aqui está tudo como tinha que acontecer, não tem nada de errado. Mas parece que falta fé. E aí é nesse instante que Jesus diz assim, olha, no verso 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não estão crendo naquilo que é palavra. Hoje nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra revelada do Senhor a nós, o registro que Deus faz de si mesmo, para nós, na nossa linguagem. E às vezes a gente não conecta com a palavra, não lê a palavra, não quer nem saber, a gente não quer buscar, a gente não está nem aí. Mas eu posso olhar para a palavra nessa noite com os olhos da fé e pedir que ela, e crendo em Deus, que ela, quando eu me conecto com ela através dos olhos da fé, quando eu sou iluminado, eu sou fortalecido e o meu coração já não é mais o mesmo, já não é aquele coração triste, mas é um coração que é aquecido pela palavra do Senhor. E assim, Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir dos videozinhos de YouTube. Não é isso. A fé vem pelo ouvir de mensagenzinhas positivas. Não é. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Aqueles discípulos precisavam de uma dose de fé através da palavra, foram lembrados da palavra, e eu e você precisamos de doses de fé diárias. Como está o nosso relacionamento com a palavra do Senhor? É algo que nos anima, é algo que nos leva a vibrar, a ter um contato. Eu não canso de dizer, a palavra nos melhora. Não há como eu ter contato com a palavra e ficar sendo o mesmo. Ela me confronta, mas ela melhora a minha vida. Irmãos,
O distanciamento da palavra causa esfriamento. Esfria os nossos corações. Não lemos mais, não meditamos mais, deixamos para o resto do fim do dia, quando tem algum tempo, quando a gente está quase dormindo, e aí cochila assim. E tem que ter perseverança, porque às vezes a gente pega, dá sono. Se você pega a palavra para ler e te dá sono, eu vou te dizer uma coisa, é normal, porque a gente é humano, é normal, todo mundo dá sono. Quer ver uma coisa? A gente pega para orar, vamos orar, dá sono, você está orando, daqui a pouco a tua mente viaja, você lembra da conta que você tem que pagar, não é verdade? Não é verdade? Sabe por quê? Porque a gente está tão cheio de coisa na nossa cabeça, que parar para ter um tempo de leitura, um tempo de devocional, um tempo de meditação, às vezes é difícil. E a nossa mente, mas a gente tem que ser insistente. Nós nos distanciamos da palavra de Cristo, daquele que morreu pelos nossos pecados. Nos distanciamos da compreensão de que Deus tem um plano de criação, queda, redenção e consumação, de que aponta para nossas vidas, nos mostrando um destino de glória. Eu preciso lembrar disso, e é a palavra que me lembra disso. Irmãos, toda a Escritura, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Ela me ensina para repreensão, ela me coloca no prumo, para correção, ela corrige o meu caminho, e para educação na justiça, ela me educa a viver de uma maneira correta, a fim de que o servo do Senhor, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que eu faço tem que ser com base no crivo da palavra. Eu não posso ficar tentando dar jeitinho porque eu quero fazer, porque a palavra me ensina, me educa, me corrige, me habilita. Toda a Escritura, então, ela é importante. E a Escritura aponta para Jesus. Toda a palavra aponta para Jesus. E é isso que Jesus está explicando naqueles discípulos. Ele usa as antigas Escrituras, vamos dizer assim, o nosso Antigo Testamento, para dizer, olha só, isso aqui está apontando para mim. Toda a Escritura aponta para Jesus. O meu contato com a palavra aquece o meu coração. O meu contato com a Escritura Sagrada me faz alguém que não depende de um evento, que não depende de uma solução de algo, mas me torna alguém melhor. Eu me encontro com o Senhor e com a sua vontade através da sua palavra. Irmãos, que os nossos corações sejam aquecidos pela palavra do Senhor, amém? Mas um segundo ponto que eu quero compartilhar nessa noite, verso 29, diz assim: mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, olha que interessante, quando eles estavam à mesa, e aqui é o simbolismo da comunhão, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Irmãos, a comunhão com Jesus aquece os nossos corações. Comunhão aquece os nossos corações. Só que às vezes, quando vem as lutas, quando vem as chateações, quando vem o desentendimento, isso acontece, porque a gente é humano. Quando vem essas coisas, às vezes, o que eu primeiro quero cortar é comunhão. Quero me isolar, não quero ter contato com Deus, quero me afastar de Deus, e às vezes quero me afastar até da comunidade. Aqueles discípulos ali, eles enfrentavam um momento difícil e eles estavam se distanciando da comunhão. O texto diz que eles saem de Jerusalém. O símbolo da comunhão, o símbolo da promessa é Jerusalém. Eles agora estão indo por um outro caminho, eles não querem mais ficar onde eles estavam. Eles estão voltando.
Eles entram no destino deles, mas quando eles percebem na comunhão com Jesus, quando eles percebem que era o Cristo ali, quando eles percebem que o coração deles está aquecido, o que eles fazem? Eles resolvem voltar para Jerusalém. Verso 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles não ficaram ali para contar a história, eles não ficaram ali nem para compartilhar que era o próprio Cristo. Eles entenderam que, olha, a comunhão faz diferença, vamos voltar para onde está a comunhão. Há um simbolismo nesse texto. Irmãos, aqueles discípulos ali, eles não permaneceram em Emaús. Eles entenderam que deveriam voltar para a convivência dos discípulos, para a convivência dos irmãos. Triste, eu tenho a tendência de me isolar, mas quando eu entendo que Jesus impacta a minha vida, quando eu permito que Ele impacte a minha vida, eu tenho prazer em estar na comunhão com os irmãos. Eu tenho prazer em congregar. Na nossa realidade hoje, nós não podemos nos afastar da comunhão com Cristo. E eles levam então para aquele grupo de discípulos a notícia, eles se juntam, e perceba que há um ajuntamento de notícias. Alguém fala assim, olha, ele já apareceu aqui, ele apareceu para Pedro. E eles falam, não, nós também, a gente também encontrou. Então, a comunhão, na comunhão há um fortalecimento. Eu não posso deixar de congregar, eu não posso me afastar da comunhão. A comunhão com Cristo, ela envolve a comunhão com os irmãos. Se eu digo que tenho comunhão com Cristo, eu tenho prazer em ter comunhão com os irmãos. Isso é natural na minha vida. Uma comunhão real, verdadeira, uma comunhão presencial. A gente não pode substituir a comunhão presencial pela comunhão online. O online é muito bom e ajuda, e eu sei que é uma bênção. Mas se eu posso ter contato, se eu posso estar junto, se eu posso olhar no olho, se eu posso dar um abraço, eu não posso substituir isso. Eu não posso ter um hábito de querer manter distância simplesmente. Mas, irmãos, na comunhão há o compartilhamento da fé. A notícia que um dá se complementa com a notícia que o outro dá. A fé, ela é fortalecida e o coração é aquecido. A vida distante da comunhão é uma vida sem perspectivas. Pode até parecer que faz algum sentido, que vai a algum lugar, mas a perspectiva é mínima. Mesmo que eu faça, mesmo que eu tenha alguma coisa, mesmo que eu faça grandes coisas, sem a comunhão com Cristo, haverá um grande vazio no coração, haverá uma grande tristeza, um grande esfriamento. Mas talvez você pergunte assim nessa noite, o Senhor não está entre nós. Visivelmente, Ele não caminhou comigo. Quando eu vim para cá hoje, quando eu vim andando, quando eu peguei meu carro, Ele não veio aqui, eu não vi, eu não toquei nele. Tudo bem, meus irmãos, hoje nós vivenciamos isso através da igreja do Senhor. Hoje nós somos discípulos que representam o seu mestre. E aqueles discípulos ali, perceba que eles reconhecem a Cristo quando eles estão no momento da ceia, no momento da comunhão, e agora eles se tornam a buscar, eles vão para o caminho buscar a comunhão também com os irmãos. Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. Cristo é aquele que salva e que coordena cada parte, que ajusta cada um de nós no local certo. Mas a gente tem que estar no meio da comunhão. Eu lembro aqui, Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Não vamos deixar de congregar, não. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hoje, nós estamos mais perto do que ontem, do que anteontem, do dia glorioso. Então eu não posso me afastar da comunhão. Eu preciso voltar, eu preciso congregar. Na comunhão com Cristo, nossos corações são aquecidos. E uma terceira lição que eu penso aqui nessa noite, a certeza de que Jesus está vivo
aquece os nossos corações. A certeza de que Jesus está vivo aquece os nossos corações. Irmãos, quando aqueles discípulos têm os olhos abertos, quando eles reconhecem Jesus, parece que a ficha cai. Parece que naquele momento ali, Jesus está vivo, meu irmão. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E isso é motivo de nós glorificarmos a Ele. É motivo de nós sermos alegres, porque isso enche o nosso coração de júbilo, de alegria e aquece o nosso coração. Essa foi a certeza daqueles discípulos. Realmente, Jesus ressuscitou. Jesus, Ele enche o nosso coração de alegria. Mas, irmãos, essa certeza, ela não pode sair dos nossos corações. E o mundo hoje quer que eu e você percamos essa alegria, que nós tenhamos dúvidas, que nós não tenhamos essa certeza de algo que o Espírito Santo, Ele confirma, mas ela nos garante, o Espírito Santo nos garante que em breve nós estaremos em glória com Cristo, que nós passaremos a eternidade ao seu lado, que nós seremos sarados de todas as nossas dores, de todas as nossas mazelas. Só que alguns, ou a ideia, ou o que o mundo prega, ou aqueles que dizem ao contrário, eles colocam dúvidas sobre o ressuscitar de Jesus. Não, Jesus não ressuscitou. É como se Ele tivesse ressuscitado no coração daqueles discípulos, Ele está vivo nos corações. Alguns põem em prova aquilo que é fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo, nascimento virginal, milagres que Ele fez e que ainda hoje Ele faz. Alguns duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí vão colher frieza no coração. Se nós formos abalados na certeza de que Jesus está vivo, a nossa vida será afetada, a nossa vida será esfriada. E talvez você pense assim: Jesus não está aqui sentado à mesa comigo. Eu não toquei nele, eu não o vi. Como é que eu posso saber verdadeiramente que ele está vivo? Irmãos, hoje o nosso movimento é diferente. Hoje nós podemos permitir que ele nos toque, através do seu Espírito Santo. Hoje ele vem ao nosso encontro para nos tocar, para confirmar, para trazer a certeza, para aquecer os nossos corações. No mesmo capítulo 24 aqui de Lucas, mais à frente, versos 48 e 49, vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus aqui está falando do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso conselheiro, aquele que nos guia, o consolador nos momentos difíceis, aquele que é o nosso ajudador, aquele que está ao nosso lado, que não nos abandona, aquele que estará conosco até o fim, aquele que fortalece as nossas vidas em meio às dores, em meio às frustrações da vida, aquele que habita permanentemente em nós, que nos convence dos nossos erros, que nos mostra verdadeiramente, que apresenta a nós a justiça perfeita em Deus, em Jesus, e o seu futuro juízo também sobre todos. Eu não posso esquecer disso. E o seu futuro juízo sobre todos que não querem caminhar com Ele. Então, irmãos, a Escritura Sagrada aquece os nossos corações. A comunhão com Jesus aquece os nossos corações. E a certeza de que Jesus está vivo. Que nessa noite eu e você saiamos daqui com a certeza de que Ele está vivo. De que o Espírito Santo toca em nossos corações, habita em nós, faz morada permanente em nossas vidas. E eu quero te convidar a ficar de pé, nós já vamos orar.